Jade, agora nesse instante, para ele apresentar a próxima palestra e o palestrante. Obrigado, Jade. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui em São Paulo, uma satisfação estar com vocês. Eu vi que vocês providenciaram ar-condicionado externo para nós que viemos de fora. A gente está muito satisfeito com isso. Eu queria lembrar a vocês, antes de apresentar o Felipe para nós, que nós escolhemos Gabriel Delany, porque Gabriel Delany foi um dos primeiros continuadores de Kardec a fazer um livro sobre reencarnação, no qual a gente encontra elementos de pesquisa. Ele transcendeu a questão da filosofia, que já era abordada por Leon Denis, por exemplo, e escreveu um livro inteiro sobre reencarnação, calcado tanto na revisão das outras crenças de reencarnação, quanto na mostra de evidências, possíveis evidências da existência da reencarnação. Então a gente queria revitalizar a discussão desse livro no movimento espírita. A Reencarnação de Gabriel Delany. Está em português e foi publicado pela FEB. Tá? Bom, agora voltando para nós, para o Brasil, eu queria convidar o Felipe Ribeiro, que já está lá a posse para nos auxiliar, dar a contribuição para nós no evento da Liga. Felipe é graduado em História pela Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia não é a terra em que não existe táxi, só existe Uber. Uberlândia é a grande princesa do Triângulo Mineiro. Ele é graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele é integrante do grupo de estudos Ciência do Invisível na Universidade Federal de Uberlândia, que é coordenado pelo Adilson, que apresentou a primeira mesa. Felipe, com a palavra, 20 minutos, tá? Estou graduando em Filosofia, na ressalva. Nosso trabalho, apresentado por mim, mas feito em conjunto com o Sara, tem um título de reencarnação como um dos fundamentos da ética espírita. Apenas para pensarmos um pouco, tem uma epígrafe do Voltaire, em que ele nos fala que nascer duas vezes não é mais surpreendente que nascer uma vez, pois tudo na natureza é ressurreição. Nosso trabalho está dividido em introdução, metodologia, a ética universal e cristã, reencarnação e perispírito, reencarnação como pressuposto básico da ética espírita e as considerações finais. Bom, nós sabemos que Pitágoras não foi, isso está no livro dos Espíritos, capítulo 5, Kardec já avisado isso para a gente, que Pitágoras não foi um dos autores da doutrina da transmigração das almas. Né? Ele tirou isso dos antigos egípcios e dos filósofos antigos hindus. Né? E os Espíritos esclarecem também, nesse capítulo, que o Espiritismo não é uma invenção moderna. Né? Todavia, o cerne aqui do trabalho vai ser que essa distinção entre a mente psicose dos antigos e a doutrina renovada da reencarnação. Há uma grande diferença. Esse trabalho propõe, então, abordar alguns aspectos da ética espírita e da reencarnação como indissociáveis da ética cristã, admitindo, né, a universalidade dessa ética cristã e desses preceitos resgatados pelo Espiritismo. A nossa metodologia utilizada, baseamos em duas obras do Kardec, o Livro dos Espíritos, né, a obra basilar, o Evangelho segundo o Espiritismo, para determinar o que consiste a ética espírita, né, e como esta só é fundamentada pelo dogma da reencarnação, a reencarnação visto do ponto de vista espírita. Utilizamos também uma obra do Jim Tucker, que já foi aludido aqui, que chama Vida Antes da Vida, para a gente fazer um contraponto a respeito dos estudos atuais sobre reencarnação. Conceito de ética moral. Só para contextualizar, o Nicolas Bagno, no Dicionário de Filosofia, ele nos fala que ética é a ciência da conduta.
propõe que a conduta dos homens deve ser orientada e dos meios para atingir tal fim, deduzindo tanto o fim quanto os meios da natureza do homem. E moral é o objeto da ética, né? Que é a conduta dirigida ou disciplinada por normas. O Código Moral adotado pela doutrina espírita e reunido no Evangelho de Kardec é um código de moral universal, sem distinção de culto. Moral universal é válido para todos os homens e em todos os tempos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, particularmente na introdução, o 4º parágrafo. Jesus é o nosso guia e modelo, não só de ética, mas o guia e modelo para toda a vida eterna, vamos dizer assim. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 625, dizer que é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, só a palavra Jesus, né? E aqui a gente está fazendo uma distinção entre ética cristã original, trazida pela palavra viva de Jesus, e como que essa mensagem de Cristo foi, ao longo dos tempos, poluída, vamos dizer assim, pelo cristianismo teológico. Então é interessante fazer essa distinção. O Código de Moral Universal é definido por leis naturais ou divinas, sendo eterno e imutável, ou seja, válido para todos os tempos, para todos os homens. As leis que regem a matéria bruta são objeto da ciência, né? E dos cientistas, né? Objeto de estudo da ciência e dos cientistas. E as leis que concernem ao homem e a sua relação com Deus e a sua relação com os outros homens são leis divinas morais, né? Que são válidas para a vida do corpo e a vida da alma, né? E uma só existência não é suficiente para conhecer ambas as leis, né? Ambas profundamente. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 614 a 617. Essa pergunta, nos casos de reencarnação que reencarna, já foi feita pelo trabalho de Janaína anteriormente. Isso para a gente fazer um parâmetro, né, entre a obra do Tucker, que é um cientista que usa métodos científicos, com a doutrina espírita mesmo, o que ela vem nos falar. Essa pergunta, nos casos de reencarnação que reencarna, está na obra Vida Antes da Vida, do Tucker, e em que ele nos revela as pesquisas feitas por Ian Stevenson sobre as crianças que lembram de vidas passadas. O que levou o Stevenson a levar essa hipótese, né, a levantar a hipótese de exatamente o que reencarna, né? É bom lembrar que, para o Stevenson, o conceito de reencarnação que ele estava utilizando, ele é um conceito baseado nas doutrinas orientais, né, e no judaísmo antigo também. O que, em termos, por exemplo, como corpo astral, como alma, para o Stevenson não tinha uma propriedade científica bastante forte, né? Ele eram termos imprecisos. Então ele cunhou esse termo psicóforo, né? Que vem do grego condutor da alma, né? Ou seja, o que reencarna, né? É justamente esse psicóforo, né? Que é um veículo, para Stevenson, né? É um veículo que leva todas as impressões emocionais, traumáticas, da personalidade anterior para essa personalidade de agora. No Livro dos Espíritos, questão 150, está escrito que o que reencarna é o perispírito, né? Logicamente que tem como suporte o fluido tomado, né, da esfera, né, onde ele se encontra. Após hipotetizar, portanto, o psicóforo, o veículo da alma, Stevenson também, ele se pergunta, né, e como que essa entidade
transfere as lesões para o corpo. Né? Isso é apenas um diálogo que a gente está fazendo com as obras basilares da doutrina. Né? O texto a gente apresentou, no texto escrito, nós apresentamos, mas aqui a gente vai só repassar, que o caso William. O caso William é um caso de um garotinho que tem um problema sério no coração, uma válvula no coração, e que ele lembra que na vida passada dele ele foi um policial. E esse policial ele levou um tiro exatamente no coração, destruindo a válvula defeituosa que ele teve no garotinho que teve na outra vida. Zalmino Zimmermann escreveu uma obra chamada Perispírito, e que ele nos apresenta 4 funções básicas do perispírito, né? Que é a função instrumental, a função individualizadora, a função organizadora e a função sustentadora ou conservadora. Né? Essas 4 funções, elas fazem com que o perispírito ele seja responsável pelo edifício físico de determinado ser. Embora, é sempre bom lembrar, sob influência direta e constante do espírito. Né? Ele dá o exato direcionamento daquilo que ele vai viver na próxima vida. O perispírito, então, ele representa a tela refletora das energias do espírito. E é por seu intermédio que a matéria, composta de células, tecidos, ela se organiza, através da função organizadora, que os alunos nos apresentam, se organiza para, assim, adquirir uma finalidade nessa nova reencarnação. Então, o perispírito, ele assegura a identidade da alma, do espírito, né, encarnado. O termo alma nos moldes espíritos é um espírito encarnado. Garantindo a identidade da alma, ele serve como um elemento de ligação com o meio que o cerca, né, de modo que não só possa nele agir, mas como também esse meio pode ser influenciado nele também, né? Recebe do meio ambiente influência. Então, é uma ponte entre a consciência, o espírito e a matéria. Né? Por que então a reencarnação entendida aqui nos moldes espíritas, fundamenta a ética espírita? Né? A doutrina espírita é a religião de filosofia cristã que adere à reencarnação sem se ater à parte mística, mas antes à parte moral. A codificação kardeciana canalizou o entendimento da reencarnação como participante da lei natural, ou divina, expressada em sua máxima grandeza por Jesus. A reencarnação, portanto, despojada, né, dos seus elementos acessórios de superstição e renovada pela razão, de acordo com as leis da natureza, ela ganha uma nova roupagem, uma nova interpretação, tendo, assim, portanto, um link de diálogo entre a ciência. Né? Entre a ciência. Isso, os trabalhos entre Deus mostraram muito bem, né, através das metodologias científicas, ou seja, a reencarnação é um fato. Né? Assim, a ética espírita é definida por leis naturais, eternas e imutáveis, e a reencarnação, agora renovada pela doutrina, é o meio de atingir os objetivos divinos. A razão pode encontrar harmonia desde os enigmas de Cristo até o campo da pesquisa atual. O Jim Tucker, na obra Vida Antes da Vida, ele vai nos atentar no seguinte, que o enfoque excessivo no físico, de certo, gera maior egoísmo e agressividade no convívio com semelhantes. Provavelmente, se houvesse a compreensão acerca de um mundo espiritual, o materialismo seria reduzido. Isso um pesquisador, um cientista, que, ao que parece, não teve contato com a doutrina espírita, o que vem dialogar diretamente com Kardec, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele justamente nos fala da aliança da ciência com a religião. Essa aliança, esse traço de união,
para o Kardec, justamente a ciência deixando de ser materialista e aceitando o lado espiritual, fazendo com que a religião tome uma força maior na realidade. Então, a reencarnação renovada fundamenta a ética espírita e essa aliança entre religião e ciência, que é o do homem de bem, né, e do homem sábio. Só para considerações finais, Emmanuel, na obra Emmanuel, nos diz que no futuro viverá a humanidade fora desse ambiente de animosidade entre a ciência e a religião, e julgo mesmo que em nenhuma civilização pode a primeira substituir a segunda. Uma e outra se completam no processo de evolução, as suas aparentes antinomias que derivam na qualidade da compreensão deficiente do homem, em face dos problemas transcendentes da vida, serão eliminadas dentro do estudo e da análise e do raciocínio. É isso. Agradecemos ao Felipe. Eu queria lembrar a vocês que, além do Felipe, é autora também desse trabalho a Sara Sunier Rocha Mandai, tá? Que também é da Berlândia. Tá? Nosso tempo ainda está atrasado, então vamos pedir 5 minutos para as perguntas, pode ser? Vocês não ficam tristes comigo? Nós anteriormente falamos sobre a reencarnação como uma lei que até foi discutida, né? É uma lei biológica, e agora, nos slides, nós vimos também como uma lei natural divina. Nós encontramos ela como lei natural divina no Livro dos Espíritos? Sim. Inclusive na questão, no Livro dos Espíritos mesmo fala que ela é uma lei natural e divina. Eu não estou me lembrando aqui da questão que ele fala aí, específica aqui, deixa eu confirmar. Ele fala assim. Mas o porquê da pergunta? Você vai desenvolver alguma coisa depois, além de... Positivo. Positivo, porque nós temos aqui essa questão de um termo biológico ou um termo que já temos essa resposta anteriormente citada. Então, nós gostaríamos que desse ênfase para aquilo que já está codificado pelo Kardec, né? Posso dar um palpite? Sim. Quando a gente fala em biologia, a gente está falando de uma das áreas de conhecimento. Sim. Tá? É uma área de conhecimento e foi constituída como biologia, estudo da vida, tá? Que recebeu, vamos dizer assim, uma certa visão de conhecimento, tá? Do século 17, 18, quando se separou aquilo que era de origem empírica, tá? Aquilo que pertencia à natureza, daí a questão lei natural, é preciso a gente ter um cuidado. Quando a gente fala lei natural, a gente está dizendo o quê? Lei da natureza. Alguns filósofos dizem que a natureza é aquilo que pode ser visto, que pode ser percebido pelos sentidos. Ok? E aí então eu falo assim, as ciências são ciências da natureza, estuda-se a natureza. No entanto, quando a gente pensa, por exemplo, em psicologia, a gente vai para a fronteira daquilo que esse ramo de cientistas chama de metafísica, aquilo que está além da física. Tá? Ela fica entre o homem como corpo e o homem como psiquismo. Quando Kardec diz que a lei divina é a lei natural, Kardec toma uma posição filosófica. Tá? Ele diz assim, a natureza foi criada por Deus. Deus a criou dentro de um esboço de leis. Essas leis criadas por Deus para reger a natureza, que o homem descobre, elas não pertencem à natureza, elas são criadas por Deus. Por isso a gente pode falar tanto em lei divina quanto em lei natural. Ok? Agora, então,
quando a gente está... acho que isso aí é suficiente, né? Para a gente juntar a biologia e a natureza. Eu só queria lembrar mais uma coisa. Kardec e as pessoas que seguiram Kardec, eles ampliaram o conceito de natureza. Em filosofia, quando a gente vai falar de espírito, eu tinha uma professora que falava assim, Jada, você tem que falar então de uma segunda natureza, tá? Porque teria a natureza que eles conhecem como tal, que é a biologia, que é a ecologia, que é a física, que é a química, e a gente teria que falar de uma segunda natureza, que seria essa natureza espiritual. Então, como que o Kardec, como que Flammarion, por exemplo, resolveu essa questão? Ele fala assim, não existe segunda natureza. A natureza espiritual é uma extensão da natureza, só que ainda é desconhecida. Por isso é que Flammarion escreveu um livro chamado O Desconhecido e os Problemas Psíquicos. Filosoficamente ele está falando para os filósofos, não estamos defendendo a existência de uma segunda natureza. Tá? Nós estamos defendendo fenômenos naturais, mas que a gente ainda não conhece. Então, são de uma natureza ainda desconhecida, mas seriam todos fenômenos naturais, mesmo os psicológicos. Ficou melhor? Ficou melhor. Tá bom. Eu acho que eu acabei acabando com... Vamos fazer a última questão. Acabei acabando com o tempo. Não é uma pergunta, é uma colocação. Eu sou totalmente leiga cientificamente falando, mas em termos biológicos, se ele acabou de dizer na apresentação que quem reencarna é o perispírito. O perispírito é semimaterial. Se ele é semimaterial, podemos falar sim em aspectos biológicos, acredito eu. Eu posso discordar? Não, você não fica chateada comigo? De forma alguma, eu sou totalmente leiga cientificamente. Ah, que bom, que bom. Não, que bom que você não fica com raiva de mim. Tá? Quando o Kardec vai falando do perispírito, tá? O que ele está dizendo? Os médiuns percebem, quando ele fala do espírito, como conceitualmente, na primeira parte da obra dele, ele fala do espírito como algo essencialmente imaterial, o espírito. Tá? Algo inclusive sem forma, ele chega a falar que é como se fosse uma emanação de luz, que é o que a gente poderia. É o espírito em princípio. Mas os médiuns não percebem os espíritos assim, eles percebem os espíritos com uma determinada forma. Tá? E aí ele começa a pegar, quando há materializações de espíritos, há materializações com determinadas formas. Tá? Todo mundo conhece as materializações de 40, 50 anos depois de Kardec, em que os espíritos, pegando o fluido, o ectoplasma, eles enfiavam a mão na parafina fervente, depois gelam a parafina fervente e ficam as marcas dos dedos, inclusive com detalhes. Então, o que Kardec teoriza é que o perispírito, esse sim, é uma forma de matéria. Tá? Por isso é que a nossa colega, lembrando Hernando Guimarães de Andrade, ele falou, é um modelo organizador biológico. Só que a biologia que a gente conhece, a biologia que a gente estuda nas universidades, isso ainda é uma hipótese. Isso ainda não é nem muito veiculado no meio da biologia. Então, a gente costuma dizer que a gente não está falando apenas de biologia. O Hernani chega a falar, chega a defender a ideia de por uma biologia, como é que é a história? Transcendental. Ele coloca a biologia entre o espiritual e o físico, quando ele usa o termo por uma biologia transcendental. Mas o que ele está defendendo é que as pesquisas caminhem nesse sentido, para que a biologia tenha essa clareza. Não sei se eu consegui contribuir com a discussão, que é o nosso objetivo. Mudar a cabeça de ninguém, tá? Ok. Bom, eu quero então agradecer, tá? Ao Felipe, né? E a Sara, que eu acho que está presente. Sara está aí. Ô Sara, levanta o pessoal te conhecer. Essa é a Sara, também é autora.